Paz e bem. Hoje vamos tratar de um tema, capítulo 11, versículo 17 em diante, da primeira carta aos Coríntios. É a instituição da Eucaristia. Geralmente nas nossas celebrações, quando nós lemos o relato da instituição, nós só lemos do versículo 23 em diante. Ali Paulo diz assim: quanto a mim, eis o que eu recebi do Senhor e o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo. Vocês já conhecem esse relato. Provavelmente o primeiro relato da instituição da Eucaristia. Lucas copiou este relato. Em Mateus e Marcos ele está um pouquinho diferente, seria a versão hebraica. E esta aqui é a versão mais palestina ou mais grega, helenista, não palestina. Desculpe, né? Então, geralmente em nossas celebrações, nós lemos esta parte onde Paulo diz que ele transmite o que ele recebeu, que Jesus tomou pão, depois tomou cálice, diz: é meu corpo, esse é meu sangue. Mas é bom não ficar apenas nisto. Vamos ler o que vem antes e o que vem depois. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O que Paulo conta, né? Eu vou ler aqui e vou comentar. Então diz o seguinte: isto posto, eu não tenho do que vos felicitar. As vossas reuniões, muito em vez de vos fazerem progredir, vos prejudicam. Primeiramente, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. Dizem-me, e eu creio que em parte seja verdade, é necessário mesmo que haja cisões entre vós, a fim de que se veja quem dentre vós resiste a essa aprovação. Mas quando vos reunis em comum, não é para a ceia do Senhor que aliás, não é a ceia do Senhor que tomais, pois cada um se apressa em tomar a sua própria refeição, de maneira que um tem fome, enquanto o outro está embriagado. Então não tendes casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar os que nada têm? Vamos ver o que Paulo queria dizer com isto. As primeiras Eucaristias, elas eram literalmente celebradas numa janta, numa ceia. Cada um levava alguma coisa, aquilo era colocado em comum, e depois todos comiam, todos bebiam, e dentro desta ceia ou desta janta, o apóstolo fazia a consagração do pão e depois do cálice. Mas aí vem o problema: os mais ricos de Corinto não queriam comer junto com os mais pobres. Eles diziam: eu levei uma coisa muito boa, levei, quem sabe, um frango muito bem cevado, arroz, feijão, não, isso não tinha naquele tempo, né? Mas vamos dizer, com critério de hoje, levei comida de primeira qualidade, me vem um pobre, não tem nada. Então nós queremos celebrar a nossa ceia antes, deixar que eles celebrem depois, com os restos. Paulo diz: um come demais, se empanturra, e o outro passa fome. Mas aí ele narra a instituição da Eucaristia, aquilo que eu li antes. Agora vamos ver o que ele diz depois. Ele diz: por isso, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, tornar-se-á culpado com relação ao corpo e sangue do Senhor. Ou seja, se você vai celebrar a Eucaristia e não partilha com seu irmão, com sua irmã, principalmente com o mais pobre, quer comer apressadamente deixando outro passar fome, você está comendo a sua própria condenação.
Ele diz no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe indignamente o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Se nós lêssemos em nossas celebrações também o que vem antes da instituição e logo depois, veríamos que o relato da instituição da Eucaristia está profundamente interligado com a questão da comunidade, da partilha, comer junto, não se separar aquele que tem comida melhor daquele que não tem nada, ou que tem uma comida de inferior qualidade. Eucaristia, mais do que apenas receber o corpo e o sangue de Cristo, é a partilha com o irmão, com a irmã.